O Ruanda é um verdadeiro caso de estudo em África, em que os fenómenos políticos expressam realidades contraditórias e traduzem o apogeu antidemocrático. O presidente do país, Paul Kagame, aclamado pelas transformações económicas que alcançou, mas responsabilizado pela imposição de um sistema político autoritário, é o verdadeiro exemplo do vencedor que antes de o ser já o era. Foi a mais umas eleições e venceu-as com 99,18% dos votos. O perfil de resultados padrão de qualquer regime totalitário que se preze. Ter menos de 98% de votos é, nestes casos, uma derrota. Depois de 30 anos no poder ou na sua órbita, ainda consegue crescer em percentagem de votos, embora o seu partido, para as legislativas, se tenha ficado pela modesta expressão de 68,83% dos votos. O Ruanda acompanha bem os piores exemplos da política noutras paragens. Os milagres eleitorais desta dimensão têm razões de ser. Grande parte dos dirigentes da oposição a Kagame foram impedidos de se candidatar. E apenas 2 foram autorizados a concorrer nestas eleições, talvez por constituírem a absoluta ausência de alternativa ao líder absoluto do Ruanda. De tal modo que nestas presidenciais ficaram por 0,5% e 0,3% dos votos. O afastamento de opositores relevantes por via administrativa ou por via judicial é outro dos fatores que caracterizam os regimes autoritários. Fica bem, para encenar uma certa aparência democrática, que se admitam candidatos sem expressão popular e predispostos a derrotas estrondosas. Para que o cenário fique completo, deve relevar-se uma outra dimensão, que atrai os ditadores de todo o mundo e os candidatos empenhados nesse estatuto. Torcer as regras e os princípios constitucionais, alterá-los à medida dos interesses, para que fique garantida a perpetuação no poder. Paul Kagame não é exceção. Fez 2 mandatos de 7 anos no poder e, quando estava a terminar o segundo, promoveu uma alteração da Constituição que lhe concedeu 2 bónus políticos extraordinários. A possibilidade de um mandato transitório de 7 anos, que agora terminou, e a possibilidade de concorrer a mais 2 mandatos, o primeiro dos quais começa agora. Kagame alcançou o que muitos sonham. E poucos se atrevem a contestar a absoluta ausência de abertura democrática do país. E menos ainda os que afrontam o seu papel, dúplice, diga-se, no contexto da segurança e da estabilidade regionais. Com um exército forte e bem equipado, tanto se mobiliza no apoio a Moçambique no combate ao terrorismo radical no norte do país, como patrocina milícias rebeldes na República Democrática do Congo e alimenta uma tensão crescente entre os 2 países. De permeio, Angola, incapaz de conduzir um processo de contenção das hostilidades e, por conseguinte, de cumprir o seu mandato conferido pela União Africana. Entre a democracia e a autoridade tem prevalecido a segunda.